Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido a todos para iniciarmos o nosso culto online, nosso culto de instrução e doutrina, para todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e vai continuar fazendo em nossas vidas. Pedindo a Deus a sua presença, o seu poder e a sua graça, para podermos cada dia louvar e bendizer o seu nome. Nesta oportunidade quero convidar o nosso coordenador de missões, nosso diácono irmão Clebson, para ele orar agradecendo a Deus com todos nós. Nosso coordenador de missão local está com a oportunidade para orar. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar nessa noite. Maravilhoso e eterno Deus, nós estamos aqui nesta noite e queremos te agradecer, Senhor, por todos os livramentos, Senhor. Queremos também te pedir perdão por todas as nossas falhas, nossos pecados. Queremos, Senhor, te apresentar nesta noite, Senhor, este culto, Senhor. Toma o primeiro lugar, Jesus. Ó, Senhor, neste trabalho, faça, Senhor, a tua vontade, Senhor. Que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Tomamos as nossas harpas e vamos louvar o nome do Senhor com os nossos hinos congregacionais. 425 da nossa harpa cristã. Perdido neste mundo andei, imerso em sua escuridão, em vãs promessas confiei, não tinha Deus nem salvação. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário avistei e me levou ao Rei Jesus. Sem força estava para viver, sem nada mais eu esperar, quando uma luz eu pude ver, que veio me iluminar. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário avistei e me levou ao Rei Jesus. Fitei a luz e logo criei, e muito alegre eu fiquei. Prazer do céu também senti, quando essa luz eu abracei. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário avistei e me levou ao Rei Jesus. Confesso com satisfação que nessa luz me sinto bem,
a paz entrou no coração, porque vi um abrigo além. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário avistei e me levou ao Rei Jesus. Nos braços do Senhor Jesus, prazer eu tenho em viver, unido à salvadora luz, que Cristo veio me trazer. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz, e no Calvário avistei e me levou ao Rei Jesus. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz, e no Calvário avistei e me levou ao Rei Jesus. Graças a Deus. Vamos ainda louvar o hino de número 456 da nossa harpa cristã. 456. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou por
seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Vamos ainda louvar o nome do Senhor com o hino de número 527. Da nossa harpa cristã. Dominador é Deus sem par, pois com potente mão a tempestade faz cessar e reina a paz então. Os céus e terra Ele criou, seres e mananciais, sua vontade Ele ditou e vida a todos traz. Ó santos, nele esperai, até em aflição, pois as promessas do bom Pai jamais nos falharão. Ó, jamais duvideis de Deus, devemos confiar. Ele abençoa os filhos seus, por muito os amar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Vamos ouvir o nosso conjunto Shekinah com o momento de louvor nesta noite. Conjunto Shekinah, saudamos a todos com a paz do Senhor.
Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purificas, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purificas, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purificas, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito. Ela viu quando o mestre ali chegou, numa casa ele entrou, ela então se apressou pra fazer o que sentia. Ela pegou um perfume muito raro dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo pra usar naquele dia. Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela
sabia o porquê da adoração. O perfume exalava cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Glória a Jesus. Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabia o porquê da adoração. O perfume exalava cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela e havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Vejo nos seus olhos uma lágrima rolar, fazendo transparecer o seu interior. Anda sem sentido, vive sem razão, machucado está seu coração. Mas chegou a hora de tudo terminar. A dor vai embora, já podes cantar. Sinta o seu coração explodir de emoção. Jesus nele entrou. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Mas chegou a hora de tudo terminar. A dor vai embora, já podes cantar. Sinta o seu coração
emoção, Jesus nele entrou. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. É feliz quem tem Jesus no coração. Amém. Graças a Deus. Convido a todos a nos colocarmos de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis. Primeiro Reis, capítulo 19. Versículo de número 8. Primeiro Reis, capítulo de número 19. Versículo de número 8. Que diz assim: levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que Deus aplique esta leitura em cada coração e prevaleça a palavra do Senhor. Quero neste momento fazer os nossos pedidos de oração, não se esquecendo de orar pelo nosso muito digno pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, todo o santo ministério, toda a mesa diretora da capital, da Umadene, da Comadep, toda a mesa diretora da CGADB, da Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, orando também por todos os nossos missionários, tanto os transculturais como também os locais, para o Senhor continuar ajudando, dando força, ânimo e cada dia saúde para prosseguir nesta jornada. Também vamos continuar orando pelo melhoramento e a recuperação do pastor Daniel Nunes, pastor presidente da Assembleia de Deus ali em Campina Grande, do cantor Lázaro, pastor Lázaro, que na recuperação deles, de nosso irmão Valdevino, também que adora ao Senhor ali no Templo Central, orando pela recuperação desses. Também pela minha sogra, a irmã Odi, não se esquecendo de orar por ela. Também pela irmã Penha, crendo que o Senhor é o mesmo que continua fazendo milagres. Também orando, incessantemente uns pelos outros, também pelos nossos governantes, nossas autoridades constituídas, também a todos que estão trabalhando em linha de frente nesta pandemia, Não é fácil, não é fácil para a vida deles, para a vida delas, estar ali cotidiano vendo, trabalhando, a todos os profissionais da saúde, para o Senhor continuar dando saúde, força, ânimo, E diante de tudo que está acontecendo nesta pandemia, o Senhor é poderoso para fazer isso que nós estamos pedindo e muito mais. Creio que o Senhor não só nos ouve, mas também nos responde. E nós vamos pedir a Ele para que nos ouça
e responda. Eu acredito no grande amor de Deus e na sua misericórdia, as suas mãos estendidas sobre toda a humanidade, sobre todo o universo. Eu creio na vitória e crendo também que logo mais isso tudo vai passar e nós vamos voltar a adorar o Senhor naqueles tempos, né, em que nós incessantemente glorificávamos a sua majestade através dos nossos atos, das nossas ações, dando a Ele o melhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Crendo e acreditando que o Senhor é poderoso para também executar a sua ordem. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que se compadeça de nós e que nós possamos achar graça aos seus olhos. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Oh glória! E o nome dele, do próprio Deus, foi glorificado. Amém? Neste momento nós queremos convidar para orar o nosso irmão Leandro. Ele vem orar agradecendo a Deus com todos nós, para que em tudo esta obra continue avançando, proclamando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Vos saúdo a todos com a santa paz do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos nessa noite, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos neste lugar te adorando, te exaltando, bendizendo o nome do Senhor, que é acima de todos os nomes. Nesta noite, Senhor, te pedimos, Senhor, proteção. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão na linha de frente, Senhor, no combate desse vírus. Senhor, nós te pedimos também pela mesa diretora da capital, pelo nosso pastor presidente, José Carlos de Lima, todos que compõem, Senhor, o ministério, também os nossos missionários que estão, Senhor, pregando a Tua palavra neste lugar, também, Senhor, fora do país. Também te apresentamos, meu Deus, todos que estão enfermos, meu Pai, nessa noite, pois o Senhor conhece cada um pelo nome. Senhor, vai ali fazendo a Tua obra na vida de cada um, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Te apresentamos, Senhor, esta localidade, assim como Tatupeba, Carnaúba e o nosso pastor local, Ezequiel Fernandes, Senhor, dando sabedoria a Teu servo, para que o Teu nome seja glorificado em tudo. E te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Me parece que na quarta-feira não pôde, porque o som estava dando um probleminha, né? Mas iam louvar ao Senhor com um hino, e aquele hino é um hino que nos convida a louvar e adorar. Não sei se não me foge a memória do cantor Gerson Rufino, né? Os passarinhos. Tudo que tem vida, tudo que tem fôlego exalta o seu nome. O que é que eu estou fazendo em silêncio aqui? Então nós vamos ouvir o grupo Shekinah louvando ao Senhor, apresentando a Deus louvor e adoração. Não sei cantar muito, mas um dia eu ainda vou passar pelo menos 1 hora cantando, louvando e adorando ao Senhor. Quem sabe se um dia também eu não gravo um CD, né? Oh glória! Mais uma vez, saudamos a todos com a paz do Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao nome deste Deus. Aleluia.
Pois quando o passarinho não pode cantar, se a coa fica triste pode até morrer. Mesmo que tenha asas não pode voar, seus olhos brilham quase querendo chorar. Não bebe, não descansa e para de comer. Pois cada ser vivente tem seu próprio som, o qual emite com toda a inspiração, anunciando a obra das tuas mãos. As folhas batem palmas para ti, Senhor, o vento ao soprar ministra o louvor, o som direcionado a ti é com amor. As folhas batem palmas para ti, Senhor, o vento ao soprar ministra o louvor, o som direcionado a ti é com amor. Se tudo que tem vida exalte o seu nome, o que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus esta canção, que é para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que estás em meio aos louvores, eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas deste violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, ó Deus, sem ti. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Tudo que tem vida exalte o seu nome. O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus esta canção, que é para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que estás em meio aos louvores, eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas deste violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, ó Deus, sem ti. Se tudo que tem vida exalte o seu nome, o que eu tô fazendo em silêncio aqui? Eu aprendi que estás em meio aos louvores, eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas deste violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, ó Deus, sem ti. Ao som das cordas deste violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, ó Deus, sem ti. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo em nossas vidas. Eu estava dizendo, tudo que tem fôlego, ia dizer, louve ao Senhor, né? E a letra também diz, tudo que tem vida, exalte o seu nome. Exaltar o nome do Senhor é uma dádiva gloriosa para aqueles que reconhecem a sua grandeza. Meus queridos, meus amados, a todos que estão nos escutando, queremos mandar a nossa saudação
para todos os internautas que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Não se preocupe, estamos trabalhando para sempre melhorar essa transmissão e nós estamos indo. Vamos com calma que a gente vai chegar lá do outro lado, tá bom? Vamos consertando os defeitos, vamos ver se a gente chega através das virtudes à perfeição. Glorificando a Deus por todos que estão mandando a sua saudação, muita gente que hoje resolveram assistir o culto aí sentado, outros deitados, outros mesmo no trabalho, mas estão nos ouvindo. E para nós é um motivo de grande alegria. Sentimos-nos honrados, porque eu acredito que foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Meus amados, temos lido uma leitura da palavra de Deus, que está em 1 Reis, capítulo de número 19, e o versículo de número 8. Aqui está um versículo que me chamou a atenção. Estávamos ministrando uma palavra da parte de Deus nestes cultos, né? E estávamos falando sobre as 3 paradas obrigatórias do crente. A primeira parada obrigatória nós falamos sobre o deserto, né? Segunda parada nós falamos sobre o vale. E a terceira parada obrigatória do crente, os montes, ou monte, né? Não precisamos explicar muito, porque ensinar para mestres é relembrar. Hoje nós estamos vivendo no mundo da informação, no mundo da pesquisa. Então todos leem, todos participam, todos conhecem, né? Então eu acredito que nosso país, nosso Brasil é um Brasil assim, de pessoas bem informadas. E é por isso que a Bíblia também, ela é muito lida. Outros debatem, então é debatida também. Mas o que eu admiro é que a Bíblia continua sendo este livro mencionado, falado, e Cristo sendo propagado. Então a palavra monte, todo mundo sabe, né, dos dicionários, que a palavra monte é elevação do terreno. Uns acreditam que não só fica em elevação do terreno, como também de cordilheira, né? Estava falando do mundo da informação, né? Está hoje aí os sites, as enciclopédias, as pequenas enciclopédias, os dicionários, né? Sites aí, eu quero parabenizar aos que colocam estudos, colocam tantas pesquisas boas para que outras pessoas possam desfrutar, né? Parabenizando o site do pastor, e também sempre ali eu estou dando uma olhadinha nele, né? Por que não dizer Nova Escola, Wikipédia, né? A Bíblia, or.com, e assim vai, né? E tantos outros, muitos estudos que às vezes eu pesquiso, analiso, e eu dou glória a Deus pela vida deles, pela vida delas, que se dedicam a colocar essas pesquisas, que nos enriquece muito. É igual aos historiadores, que eu louvo a Deus pela vida deles, né? Que se não fosse também a vida dos historiadores que estudaram, né, os arqueólogos e assim vai, para nos enriquecer nas mensagens do sermão, nas pregações. E sempre eu admiro o trabalho de cada um, né? Aqueles que colocam e pesquisam essas coisas boas, eu admiro. E a internet é um mundo de informação. Acreditando, amados, que rapidamente, quando se fala em monte, cada monte tem a sua história. Monte na Bíblia, todos já ouvem falar. Quando eu citar um monte, todo mundo já vai dizer, eu sei o que aconteceu, né? Como por exemplo, Ararat, e todos, é o monte onde a arca de Noé, tal, né? A história já vai logo. É difícil não ver uma palavra monte para a gente não identificar, né? Moriá, aí já vai dizendo logo, o monte
aonde Abraão ofereceu seu filho Isaque. Primeira coisa que eu estava dizendo, né, na palavra vale, é que entre o deserto e o monte tem um vale. Saindo do deserto, entra no vale. Saindo do vale, obviamente, que o vale já fica no sopé do monte, então, ao chegar no monte, tem que passar pelo vale, né? E a Bíblia diz que Abraão levou Isaque até o monte. Interessante é que Deus tinha dito a Abraão: Abraão, eu quero um sacrifício. O senhor quer um sacrifício de quê? Não está escrito na Bíblia assim não, né? Sacrifício de quê? De animal? Cordeiro? De novilho? O que o senhor quer? Ele disse: não, eu quero um sacrifício humano. Imagina agora que Abraão, logo o entendimento para tentar entender, e Deus vai dizer: eu quero um sacrifício humano. Eu quero que tu me ofereça o teu filho Isaque. Olha a demora, irmão, que Abraão teve para poder nascer Isaque. Sara com 99, né? Alguns pesquisadores dizem que Abrão, uns dizem que nasceu em 2000 a.C., outros dizem que nasceu em 1996. Se nasceu em 1996 a.C., né? 1921, 75 anos. Imagina aí. 25 anos Deus passou para cumprir com a promessa feita a ele, né? E já estava em uma avançada idade. Mas quando Deus promete, Deus cumpre. O menino nasceu, trouxe alegria. Agora Deus diz: Abraão, eu quero que tu ofereça o teu filho a mim. Agora tu vai lá para o monte que eu te disser. Isso aí foi o que me alegrou. O monte que eu te disser. Isso é chamado monte exclusivo, porque diante de todos os montes tem um monte exclusivo, e esses montes a gente sabe, né? E quando se fala em Moriá, eita, foi aonde Abraão ofereceu seu filho Isaque. Aí quando se fala em Monte Sinai, todo mundo, eu me lembro, Monte Sinai foi aonde Deus entregou para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, né? Que lá na frente vai falar sobre também Monte Horebe. O Monte Horebe, quando eu fiz a leitura, mas calma que a gente vai chegar lá. Então quando fala em Sinai, já vai ver logo, eita, onde Deus falou com Moisés. E eu admiro, irmão, o poder de Deus. Eu admiro a grandeza desse Deus. Eu fiquei analisando por que o povo temia tanto a este Deus. Fiquei analisando, pensativo. Sabe por quê, irmão? Porque um Deus invisível, um Deus que o povo não via, apenas a fala, ou um líder que fazia coisas extraordinárias porque tinha um Deus por trás, mas o povo não via ele, mas temia só em ouvir falar. Interessante que Deus desceu no monte e disse que a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e o monte estremecia. Interessante, né? Eu fiquei analisando aqui e pensando. Deus desceu no monte e disse a Moisés: ninguém toca. Eu queria saber por que o povo não tocou. Esse Deus está mandando dizer que a gente não toca, eu vou tocar. Mas Moisés disse: Deus disse que não tocasse no monte. Quem tocar morre. E o povo ficava olhando de longe o monte, e ninguém ousava tocar. Deus fez um risco. Moisés, passa o risco aí. Interessante, né? Uma vez o meu pastor falou sobre o risco. Eu estava vendo que quando Deus mandou fazer o risco, ele disse: ninguém passa, exceto aqueles que eu ordenar, que eu autorizar. Eu queria saber por que o povo não passava. É um riscozinho, ele vai passar, isso é conversa. Mas o povo tinha aquele temor. Um dizia: e aí, vai passar? Outro disse: me livre, passa tu. Mas ninguém ousava passar as determinações dadas por Deus. Eu estava lendo uma vez Deuteronômio capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Moisés estava dizendo: olha, não
com nossos pais, que o Senhor nos fez uma aliança, mas todos nós quantos estamos aqui vivos, porque neste tempo eu estava em pé entre vós e Deus, e vos fazia notório as suas palavras, porque vocês ficaram com medo e não subiram ao monte. Imagina aí, noutras palavras, ele dizendo: fala tu e não nós. Foi através de monte que Moisés, quando desce, o rosto dele resplandecia de uma forma tão gloriosa. E eu fiquei analisando, quando se fala em Monte Sinai, fala também em Monte Horeb. Poderia dizer outros montes de Seir. Poderia dizer outros montes aqui, mas o horário não ia dar, porque a gente ia passar a noite falando e explicando sobre os montes. Interessante que quando a gente vai logo entender sobre a palavra monte, segundo até Nova Escola, no que os antigos, porque há uma diferença entre montes e principalmente montanha, pelo simples fato da explicação ser que o monte ele é maior do que a colina, mas é inferior do que a montanha, ou seja, menor do que a montanha. Mas os antigos diziam que as montanhas são um conjunto de montes. Interessante que eu vendo esta parte e analisando a história dos montes na Bíblia e vendo que sempre antes do monte tinha um vale, e nesse vale, irmãos, era onde justamente as pessoas entravam muitas vezes em um pensamento, talvez até de voltar, de querer entender. Por isso que nós vamos aqui rapidamente dar uma volta lá no Novo Testamento, depois a gente volta para cá. E a gente vai ver que quando chega, a gente vai entender o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi. Embaixo já ficava quem? Quando nós estamos olhando esta parte, já vemos o vale, o jardim. E quando nós vamos entender essa palavra monte, a primeira coisa que a gente vai entender é: eita, tem um monte de Hermon, aonde fala do salmo, do orvalho de Hermon, aonde as neblinas cobriam e descia com as gotas de orvalho. Grande. O que eu acho interessante é que não só tinha o Monte Hermon, como o Monte das Oliveiras, que se torna um monte maior do que o Monte de Sião, né? Monte Sião, o monte da cidade de paz. Interessante é que eu estou analisando e vendo a cada momento que as pessoas precisam entender o poder da palavra de Deus, para que não possa entrar em dúvida e possa compreender os mistérios do próprio Deus. Veja a expressão: Jesus gostava de orar em monte. Jesus ensinou no monte. E é interessante, amados, que teve um monte que até disseram que foi o Hermon, mas outros acreditam que foi o Tabor. É que Jesus agora chama Pedro, Tiago e João e sobe e vai até lá em cima, vai orar. Interessante que quando chega lá, tem 3 que estão premidos do sono, e nesse monte Tabor é onde ele vai transfigurar, mudar do estado físico para o glorioso. Por isso que eles até diz que nessa parte foi metamorfoseado. E eu entendendo esse mistério, daqui a pouco Pedro, quando olha, os discípulos ficaram assim, pasmados, porque apareceu neste monte Tabor Moisés e Elias, e depois uma nuvem
que disse: este é o meu filho amado, cante. A ele ouvi. Já tinha em quem tenham crido. Moisés e Elias, segundo alguns pesquisadores, estava ali simbolizando o cumprimento da lei. E a nuvem e a voz falando, cante, para o começo da graça. E ali estava dando início a uma graça maior, revelada. Oh glória! E o que eu acho interessante é que neste monte Pedro ficou maravilhado, os discípulos ficaram maravilhados, porque não estavam entendendo que glória era aquela. E quando fala hoje no Monte Tabor, todos já conhecem, já sabe que foi lá o Monte da Transfiguração. Interessante que tinha 2 montes na Bíblia, e justamente no Novo Testamento, que eles foram do Antigo para o Novo Testamento, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. E todos conhecem a história. Quando fala Monte Gerizim, precisa não estar explicando isso, porque vocês já sabem, mas quando fala o Monte Gerizim, primeira coisa, o Monte da Bênção, ficava ao sul. Quando fala o Monte Ebal, quando o povo saiu da terra, ofereceu logo o sacrifício, e eles acreditavam ali que era um ao norte, o outro ao sul. O interessante é que esse Monte Gerizim ficava em Samaria. Agora vocês já começam a entender a história. Irmão, Samaria veio do nome oriundo de Semer. Quem a fundou foi Onrir. Acredita que ele comprou este lugar? Para você ter uma ideia, este Monte Gerizim, ou seja, se Samaria já era 400 metros mais alta do que o vale fértil em redor, imagine o Monte Gerizim. Aí uns diziam 430 metros, né? Ele dizia assim: ei, ao nível do mar, 900 e poucos metros. Cada monte tinha o seu tamanho, tinha o seu comprimento. Interessante, quando se fala em Monte Gerizim, a primeira coisa, né, é onde os samaritanos iam adorar. Diz que até um templo tinha, mas tinha sido destruído. Mas mesmo assim eles continuaram adorando no monte e etc. E todos já conhecem a história do Monte Gerizim, né? Quando se fala no Monte Gerizim, a primeira coisa que vem, Samaria. E Samaria tinha uma história. Ben-Hadad, Salmaneser e etc. E depois Sargon II, que a colonizou. Mas o que me acha interessante, amados, é que quando fala em Gerizim e Ebal, a primeira coisa que nós vamos ver também é o monte em Jerusalém. E quando se fala em Jerusalém, já tinha a mulher samaritana que estava em dúvida, porque um dizia: nós vamos adorar aqui em Gerizim, o outro está em Jerusalém. Mas por que em Gerizim? Porque aqui é o sepultamento dos reis. Aqui também José, Jacó. Aí dizia: não, em Jerusalém, porque lá todas as promessas estão apontadas para lá. E o que eu acho mais interessante é que ficava Monte de Gerizim ou Monte de Jerusalém. Mas Jesus chegou para indicar, para mostrar. E é interessante que Jesus vai dizer assim: você crê que vem a hora que nem aqui neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Aleluia. O que ele queria dizer com isso? Porque no monte não há dúvida. E Jesus vai dizer: vem a hora, e agora é, em que o Pai busca adoradores que adorem a tais com espírito
e em verdade. Glória ao Senhor. E eu fiquei analisando e vendo que cada monte ele tinha uma história. Cada monte, quando se fala, a primeira coisa que a gente vai entender é que monte tem um significado. Mas para sair e chegar no monte, tem que primeiro passar pelo vale. E só passa pelo vale quem sai do deserto. E parece que o caminho já está trilhado. Ei, deserto, vale e monte. Ah, pastor, eu estava no deserto. Saí e entrei no vale. E do vale eu pensando que ia me acabar. De repente eu saio e subo e chego no monte. Imagina aí, ó, deserto, vale e monte. E quando se fala em monte, se eu for falar aqui de um monte chamado de Everest, todo mundo já sabe da história, não precisa nem eu explicar. Mas eu vou explicar porque você tem que entender. Se fala em Everest, todo mundo já sabe que fica entre Nepal e a China, o Himalaia, né? É um dos montes mais altos. Aí eu disse, não, mas é montanha. Eu disse, não, é monte. Interessante é que ele tem 8.850 metros. Nenhuma pessoa conseguiu escalar. Mas todo mundo conhece a história de Edmund Hillary, né? E conhece a história também de Tenzin Norgay. Todo mundo sabe que os dois, não sei falar muito bem, mas acho que é assim o nome, a pronúncia. E sabe que eles dois, né? Tenzin Norgay, ele foi justamente a pessoa que o guiou. E Edmund Hillary, ele... Interessante, amados, que essa história eu preciso contar para vocês, porque já está contada demais, vocês já sabem. E este homem, ele foi o único a subir o Monte Everest. Interessante que esse fato culminou na coroação da Rainha Elizabeth, que ele dedicou a esta. E até intitulado, deram o nome de Sir, né? E vocês sabem que a história eu estou contando porque vocês já sabem. O que é mais interessante é que ficou marcado, se não me foge a memória, 29 de maio, abril, mais ou menos, de 1953. Isso aí ficou estampado. Mas o que é mais interessante, amados, é que anos ou tempo passado, ele tinha tentado a mesma escalada e fracassou por completo. E os ingleses souberam disso. Mesmo assim chamaram ele, Edmund Hillary, para poder dar uma palestra para um bocado de uma plateia grande. E ele foi. E ele foi e contou também as dificuldades que ele tinha enfrentado lá, antes de subir, ou subindo a montanha. E entre os aplausos que estavam dando para ele, ele se sentiu frustrado, ainda algo travado. Ou seja, não se sentiu bem naquela hora. Até que ele colocou o microfone de lado e chegou na frente do Monte Everest, ou Everest, né? Interessante que ele olhou assim para as gravuras, onde justamente tinha, que ele saberia que ia passar, e ele apontou o dedo assim e disse assim: Monte Everest, você conseguiu me vencer. Você me venceu hoje, mas no próximo ano eu vou lhe vencer. Sabe por quê? Diz, porque você já chegou no máximo da sua altura, mas eu ainda estou crescendo. Entendeu agora? Então quando se fala o Monte Everest, todo mundo está aí estampado. E até no site do pastor que estava lendo a derrota do Monte Everest.
E o homem está aí na história. Edmund Hillary, Tenzin Norgay, e assim vai. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi porque só vai subir no monte quem passou pelo deserto, quem entrou no vale. Você não entendeu? Ei, monte não é para baixo, monte é para cima. Não entendeu? É por isso que você, para olhar para o monte, você não vai olhar assim não, você vai olhar assim. Você tem que olhar para cima. E quando se fala em monte, já sabe que é até onde a sua visão pode alcançar. E o salmista, o Salmo Anônimo 121, ele diz: elevo meus olhos ao monte. Isso é um salmo que é uma canção de elevação. Todo mundo sabe disso. Parece que eu estou vendo ele dizendo: Esainai Reharim, ou Reharim, elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, ele olhou para onde a visão dele pôde alcançar. Monte tem limite, aonde meus olhos possam ir e alcançar. Mas ele diz: elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o meu socorro? Ou de onde virá o socorro? Mas ele vai olhando mais acima ainda, e começa agora a ver algo esplêndido, que acima dos montes tem um que é maior, maior do que os montes. Ande. E é interessante quando ele se fala em olhar para os montes, é a primeira coisa de dizer: e agora? Que será de mim? Eu elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Depois ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, se eu olho para cima, então eu dedico que tem algo maior. E se tem alguém maior, é algo em que minha confiança vai aumentando. Não percebeu? Porque é que Deus faz o trono dele acima de tudo, porque ele é maior. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Paulo vai dizer assim: um homem no corpo, não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Tudo bem, seres humanos, é o terceiro céu daqui para lá, mas é o primeiro de lá para cá. Porque primeiro não foi formado aqui, foi formado primeiro lá, o primeiro céu. Porque o céu de Deus não vai daqui para lá, vem de lá para cá. Será que você não está entendendo aonde eu quero chegar? Por isso que você vai ver inúmeras visões e revelações da Bíblia. Você vai ver que estava um homem sentado acima do firmamento, e o seu trono estavam acima, e o séquito, e a glória, e os serafins estavam lá, dizendo santo, os querubins glória, os animais dizendo amém. Cante, ande. É por isso que eu admiro o poder desta palavra. E eu quero rapidamente entrar no tema que acabei de dizer. Tem um monte que é exclusivo. E qual é o monte? É o monte de Deus. Será que você não percebeu ainda que tem um monte de Deus? Tem monte que é humanamente falando, mas tem monte que é de Deus. Ele indica, ele leva. Grande. Ele faz com que a pessoa chegue para ver algo esplêndido, sobrenatural. No monte são tiradas todas as dúvidas, é esclarecido todos e qualquer dificuldades, que alguém é levado para o deserto, que ficam com perguntas vagas no ar, mas quando passa pelo vale, que chega no monte, há um triunfo. Veja que ele disse a Abraão: Abraão, vai lá para o monte que eu te disser. Ele levou Isaac para imolar, para matar, mas não matou, nem o menino morreu. Pelo contrário, no monte foi onde Deus foi glorificado. No monte é onde a gente chega no calendário e marca aquela data e diz assim: esse culto está marcado para aqui.
E você marca aquele culto e se esquece, e é levado para o deserto, passa pelo vale. E parece que quando você chega no calendário, está enferrujado sim, os arames que preenche o calendário, mas a data não está enferrujada. Alguém pode se esquecer daquilo que Deus fala, mas eu quero lhe dizer que o que Deus fala, está falado. Quando o ser humano fala, está falido, mas quando Deus fala, está falado. E quando Ele promete, está prometido. Cante. Deixe-me dizer algo aqui nesta noite para você entender. Ainda falando sobre monte. Os montes que eu acabei de falar são montes palpáveis. São montes vistos. Mas tem um monte de Deus. O monte de Deus é aquele que você não apalpa, que você não pega, que você não vê materialmente falando, fisicamente falando, mas espiritualmente falando, você consegue entender. Qual é o monte de Deus? Sabe por quê? Porque o próprio Salmo vai dizer: não é do norte nem do sul que vem a exaltação, mas de Deus. A uns abate e a outros exalta. Cante, oh glória! No monte de Deus ninguém sai prejudicado. Pode ser que no monte de Deus saia tanto aprovado como reprovado. E tem. Quando eu começo a descrer daquilo que Deus pode fazer, quando eu viro as costas para Ele, quando eu não preciso mais dEle e posso assumir as minhas próprias determinações, eu sigo o meu caminho de acordo com a minha vista. Deus manda uma coisa, eu desobedeço. Deus trilha um caminho, eu saio. Mas ainda tem caminho que você sai e de repente Deus pega o caminho dele e ainda bota no teu, para tu entrar no caminho dele e ele cumprir com a promessa. É o caso do Monte Nebo. O Monte Nebo foi onde ele levou Moisés para ver a terra prometida. Olha, veja. Ande. Mas porém tu não vai entrar. Mas deixa eu te explicar rapidamente. Deixa eu voltar, porque tem muito monte. Se eu for falar, então a gente vai passar do horário. Mas eu quero lhe explicar uma coisa nesta noite. Eu quero falar sobre o Monte Horebe. Mas antes do Monte Horebe, eu quero falar do outro monte, que é o Monte Carmelo. E o Monte Carmelo é onde tem os desafios. E foi justamente onde Elias chegou e disse para Acabe: olha, vamos fazer o seguinte, rapaz. Não está aí todos os profetas? Tá. Ele disse: então mande aí, convoque os profetas, os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá, e me encontre lá no Carmelo, me encontre lá no monte. E nós vamos fazer o seguinte, um desafio. Nós vamos clamar ao Deus dos deuses, qualquer um Deus que você quiser, mas o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Oh glória! E Elias foi. Se acovardou não. Chegou lá no Monte Carmelo, 450 profetas de um lado, 400 de Azerá, 450 profetas de Baal. E Elias chegou e disse: prepara aí o altar, bota aí. E saíram preparando tudo. Ele disse: agora clamem. E eles clamavam: Baal e tal, Baal. Eles clamam mais alto. Pode ser que ele saiu, pode ser que ele esteja dormindo. Oh glória! Mais alto um pouquinho, se cortava e fazia tanta coisa. Elias disse: minha vez. Fosse eu, botava querosene, eu botava qualquer coisa para pegar algo inflamável, pegasse o fogo mais rápido. Mas Elias disse: bote água. E trouxeram água e mais água. Você é doido. Está escrito assim na Bíblia, não é o que eu estou dizendo. É doido. Água, pode botar água, deixa ensopar. Precisou de muita coisa não. Clamou ao Senhor. E de repente a oração curta, mas o fogo caiu do céu. Ele disse: responde, Senhor, para que todos possam ver que tu és Deus. E o fogo pegou, irmão. Ei, a água escorreu e ficou no rego. A Bíblia diz que o fogo desceu, pegou no holocausto, no sacrifício, e ainda lambeu a água que estava no rego.
no Monte Carmelo. E eu quero dizer mais, quando ele chega, eita, que é ameaçado, vai embora, foge, vai lá para uma caverna. Mas o que eu acho interessante é que Deus mandou o anjo, e ele comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40, que comida foi aquela? 40 dias e 40, não sei quantos quilômetros, mas ele caminhou, e a Bíblia diz, e chegou até Horebe, o monte de Deus. Cante, oh glória. Eu não sei se você já passou pelo deserto, já passou pelo vale, mas eu quero te dizer que tu vai chegar no monte de Deus. No monte de Deus ninguém morre. No monte de Deus ninguém é envergonhado. Ande, cante. Ei, mas tem uma coisa, no monte de Deus ele se revela, ele fala, ele diz quem ele é. Ande. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, não se preocupe, eu sei que você está vivendo alguns dias tenebrosos, quem sabe até algo está apertando o teu coração, de tanto pensamento, mas não se preocupa não, entenda essas 3 paradas obrigatórias do crente, ele tem que passar pelo deserto. Você vai ver Jesus ali dizendo, e era necessário, a Bíblia está dizendo, e era necessário ele passar por Samaria. Quem saía de Nazaré para Jerusalém tinha que passar por Samaria. Ei, eu quero te dizer mais, e Jesus estava dizendo, ande, meu Pai é Espírito, importa os que o adorem, adorem em Espírito, em verdade. Aonde você estiver, adore da forma que você sabe adorar, e glorifique da forma que você sabe glorificar. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, não é hora de parar, é hora de avançar. Levante a cabeça, porque ainda tem chão para tu andar e terra para tu caminhar. Levanta-te, come pão e bebe água, porque muito comprido te será o caminho. Ande. Eu quero te dizer que nesta noite a promessa de Deus, ela está de pé. Promessa de Deus não envelhece. Cante. A promessa de Deus é viva, é poderosa. Confie naquele que te prometeu. Porque eu não estou entendendo este negócio, este segredo, este vale, eu não estou entendendo esse deserto. Ele está te conduzindo, que é uma parada obrigatória. Deserto você tem que parar. Ei, mas não é para você morrer não. Quando tu chegar no monte, tu vai chegar cheio de experiência. Parece que eu estou vendo o apóstolo Paulo dizendo, bendito seja o Deus Pai, Pai de toda consolação, porque nos consola para que possamos consolar aqueles que são de Deus. Vai chegar gente à sua procura, vai chegar gente atrás de você, dizendo assim, olha, eu quero que você me diga algo, e você vai ter palavras para dar, resposta, você vai ter algo para dizer. Coisa terrível é sentar numa cadeira de balanço da sua velhice e não ter história para contar. Ei, Deus quer que você conte as suas próprias histórias, as suas próprias experiências. Quando chegar alguém, tu diz, passa mulher, passa rapaz, passa pastor, passa, porque eu também já passei. Cante, receba o poder desta palavra, receba força, receba ânimo, nada está perdido. Eu estou falando para o que está me escutando, os internautas, eu estou falando para a área local, aonde este som possa alcançar. Cante a esperança, a esperança. Deus está te conduzindo até o monte dele. Não se preocupe, logo mais você está chegando no monte para triunfar. Preparou o culto, preparou a vitória, preparou a conquista, então não desanime. Eu sei que vai chegar o desânimo, eu sei que quando está no deserto a gente fica procurando resposta, a gente chega no vale, parece que a gente está vendo alguma coisa, uma luz ainda no fundo do túnel, mas eu creio que vai clarear mais ainda. Tu crê?
Você vai receber uma porção da parte de Deus nesta noite. Você vai receber algo grandioso de Deus, uma alegria que vai transbordar, que vai superar a dificuldade. Você que está em casa, você que está no leito, você que está aí ouvindo, e o teu familiar está aí perto de você, na cama, onde estiver, no hospital, lá na UTI, não se preocupe, a esperança para o mundo é a última que morre, mas a nossa esperança, ela morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus. Eu quero te dizer que tudo é para o crescimento. Quando você chegar no monte, você vai dizer assim: eu não sabia que eu estava crescendo. Igual Edmund Hillary. O monte já chegou ao máximo, mas você está crescendo. O deserto vai te fazer crescer. O vale vai te fazer crescer. O monte, você vai dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu cresci. Ande. Eu cresci, feita a letra do hino, diminuindo. Apareci, desaparecendo. Deixa alguém contar ou falar que você sumiu, que você se acabou. Não importa, você vai voltar como Elias voltou, com a capa sobre os seus ombros e cheio da autoridade de Deus. Deus vai lhe encher de autoridade, de poder. Você vai cantar com mais unção, pregar com mais unção, evangelizar com mais unção. Você vai falar com mais unção, estudar com mais unção. Ele está te fazendo crescer. Quando você chegar no monte, eita, quem saía de Samaria para Jerusalém já descia, atravessava a caminhada, mas quando ia subindo já começava a sentir a brisa, o vento. Está começando a sentir a brisa? Se você está sufocado, oprimido, deprimido, não se preocupa não. Quando tu começar a sentir uma brisa, é o alívio. É a brisa do monte, é o vento do monte. Ande. É o orvalho de Hermon. Mas pelo amor de Deus, não volta, não retrocede, não recua, não desanima, não murmura. Levanta a cabeça, respira. Parece que eu estou vendo uma frase que diz: aprendendo com a arca de Noé. Não sei nem quem foi que escreveu. Diz: quando você estiver estressado, flutue, ande. Receba poder de Deus na tua vida. Receba cura, receba renovo, receba libertação, receba da parte de Deus algo extraordinário e deixe o nome de Jesus ser glorificado na tua vida. Receba essa palavra, fique tranquilo, porque no monte de Deus tem resposta. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe e possa abençoar grandemente, para a glória do seu nome. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo em nossas vidas. Continua adorando por todos, para o Senhor estender as suas mãos de misericórdia. Pai, nós te agradecemos, Altíssimo e soberano Deus, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo nesta noite. Senhor, queremos te agradecer pelos livramentos ocultos e presentes, por tudo que o Senhor tem feito, pela noite que passou, pelo dia que entrou, pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer, Senhor amado, pelas sepulturas fechadas, crendo que o arco do forte foi quebrado, e os que tropeçavam começaram a ser cingidos de força. Senhor, queremos te pedir agora também, cada dia, continue dando força e saúde ao nosso pastor presidente. Também, Senhor, a todo o santo ministério. Cante. Todos os missionários, todos que compõem esta grande obra. Senhor, queremos te pedir pelo nosso presidente, pastor José Wellington. Senhor da CGADB, queremos te pedir por todos da casa publicadora,
pela nossa Comadep, a nossa Convenção de Ministros da capital, pela nossa UMADEM, a União de Ministros das Assembleias de Deus do Nordeste. Queremos te pedir pela mesa diretora da capital. Senhor, queremos te pedir pela mesa diretora da CGADB. Senhor, queremos te pedir pela vida de todos os governantes, Senhor, da nação, dos estados, dos municípios. Cante, continue, Senhor amado, dando saúde, dando mais e mais sabedoria, Senhor, para que eles possam cada dia entender os teus mistérios, a grandeza do teu poder, porque o Senhor é quem dá sabedoria, o Senhor é quem dá força, e eu sei que eles precisam de ti, Senhor amado, nestas horas. Eu sei que o Senhor vai continuar guiando todos os profissionais da saúde. Cante, todos que estão em linha de frente nesta pandemia. Ah, Senhor, o trabalho é árduo, mas eles sabem, Pai, que assumiram um compromisso, e eles estão nesta batalha para salvar vidas e dando o melhor deles e delas. Senhor, todos como um conjunto, e eu sei que vidas irão ser salvas. Eu creio, Senhor, que muitas enfermidades vão ser saradas. Eu creio no poder da tua palavra, regida na graça e na autoridade que ela sempre nos dá firmeza, convicção e fé. Senhor, queremos te agradecer cada dia e te pedir pela recuperação do pastor Daniel Nunes, do cantor Lázaro, pastor Lázaro, também de irmã Penha, da minha sogra. Queremos te pedir, Senhor amado, pela recuperação de Valdevino. Oh Deus, eu creio, aqueles que estão entubados, aqueles que estão na enfermaria, os que estão na UTI, os que estão nos respiradores, os que pediram oração. Oh Deus, eu creio que os milagres, eles irão acontecer, e muitos irão testemunhar do que tu estás fazendo e vai continuar a fazer, porque eu sei que tu és grande, poderoso, soberano, digno, e a tua palavra é fidedigna, é inerrante, e eu quero nesta noite ministrar no poder da tua autoridade, curas, renovo, graça, força, saúde e vigor. Aqueles também que estão com desejo de te aceitar, que eles possam levantar as mãos, elas possam levantar as mãos e te aceitar como Senhor de vossas almas, Senhor de vossas vidas, e estão ali para ser tocados pelo teu poder. Toca neles agora, toca nelas agora. Vai, Senhor amado, tira toda frustração, toda perturbação, toda ansiedade, Senhor, toda e qualquer opressão maligna. Os que estão com vontade de tirar sua própria vida, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus, para declarar que ainda há esperança, que a vida é o Senhor quem dá e é o Senhor quem tira. Ó Deus, grandioso e poderoso, tudo isso nós te agradecemos. Leva-nos em paz, dai-nos uma noite de paz. Senhor, queremos ver testemunhos sendo contados, os internautas do outro lado sendo tocados pelo poder da tua palavra, os nossos vizinhos, a nossa comunidade, Pacaré, Tatupeba, Carnaúba. Deus, acampa os teus anjos, fortalece os corações, dá ânimo para a glória do teu nome. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.